Oi pessoal, tudo bom? Samira Perigol por aqui. E no vídeo de hoje eu queria fazer uma reflexão aí com você do que eu tenho visto a respeito da música e da educação musical aí no nosso país. Na verdade é quase um desabafo, tá? O que a gente vai conversar aqui, porque algumas coisas têm me feito refletir muito, sabe? Sobre a realidade que a gente está vivendo atualmente, inclusive, né? Seguidas vezes eu recebo no Facebook que outras pessoas compartilham matérias que dizem respeito aos benefícios da música e por que a gente tem que incentivar desde a infância aí o ensino e o estudo musical. E ontem isso aconteceu também. Ontem foi dia 27 de fevereiro de 2020. Talvez você vai ver esse vídeo logo, né? Talvez você demore um pouco, então eu acho bom contextualizar. E eu vi na linha do tempo de alguém e eu compartilhei na minha linha também, porque eu li a reportagem e eu achei importante assim a gente conversar sobre a reportagem, sabe? Que já era algo que eu vinha mastigando assim, preciso falar sobre isso, preciso falar sobre isso. E o título da reportagem era o seguinte, deixa eu olhar aqui no meu notebook. Seus filhos precisam de menos tecnologia e mais música. Claro, esse é um título da reportagem que eu vi agora, mas existem inúmeras outras falando de música e de tecnologia. Bom, na verdade a reportagem ela é super atual, né? Falando de algo que tá no nosso dia a dia, tá na palma da nossa mão, que é a questão da tecnologia, né? Eu não nasci nessa época aí tecnológica. Para falar a verdade, eu tive meu primeiro celular, eu ganhei de presente de formatura de licenciatura em música. Em 2002, alguns amigos aqui da minha cidade fizeram uma vaquinha e compraram um celular e me deram de presente meu primeiro celular. Então, naquela época, sim, eram poucas as pessoas que tinham, só as que tinham mais dinheiro, né? Não era um artigo de alta necessidade, né? Como é hoje, por exemplo. Eu lembro de fazer os trabalhos da faculdade, de escrever eles à mão, porque até tinha computadores, claro que já tinha, né, em 2000, 2002, mas não era tão necessário, de tanta necessidade como a gente vê hoje. Hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu tenho o meu notebook, o meu marido tem o notebook dele, nós temos um netbook, que é um computador menorzinho, que nós usamos por muito tempo e hoje quem utiliza é minha filha. Eu tenho o meu celular, meu marido tem o celular dele, minha filha agora ganhou um celular usado da avó dela, mas tem um celular para ela brincar. Eu tenho um iPad, fora as televisões aí que funcionam a internet e tudo mais que a gente tem acesso, né? A todo momento, a toda hora, a qualquer hora. Essa era a minha realidade. Eu não nasci nessa área tecnológica. E eu comecei a estudar música com 8 anos. Quer dizer, quando eu tinha 8 anos, muito menos ainda nós tínhamos. O celular não existia com certeza, os computadores talvez até já existissem, mas na minha casa não existiam com certeza. Enfim, televisões, né? A gente ainda alugava os filmes, não era como é hoje, né? Por que eu tô falando isso? Porque a minha filha, ela tem 7 anos. Fez 7 anos agora, mês passado, em janeiro. E é fácil eu falar isso para alguém da minha época. Precisa de, sei lá, menos televisão e mais música. Mas e hoje em dia? Como achar o equilíbrio? É óbvio que a minha filha, com 7 anos, ela nasceu mergulhada na tecnologia. Não só a tecnologia que nós temos aqui dentro da nossa casa, como eu já falei para você, tudo que a gente tem aqui e utiliza diariamente e utiliza muito, inclusive, porque a gente precisa, hoje em dia, não só para fazer uma ligação telefônica, mas precisa para trabalhar, precisa para se manter atualizado com as notícias, para divulgar o nosso conteúdo, o que a gente faz de trabalho, enfim.
A tecnologia está aí à nossa disposição e tem os seus benefícios. Mas como achar o equilíbrio para uma criança de 7 anos, que ela não vire um ET, né? A única que não tem, e que ao mesmo tempo ela não vire uma viciada, como muitos de nós adultos que não nascemos nessa era tecnológica nos tornamos. Existem muitos adultos aí viciados na tecnologia, seja ela no celular, no computador, na internet, na televisão ou o que for aí que você tem à sua disposição. É bem complicado assim falar disso porque a reportagem ela é muito linda, sabe? Ela fala assim, ó, que na verdade as telas, a tecnologia, o que ela faz com a criança? Bom, a criança tem tudo, nós, né? Não só a criança, mas nós temos tudo que a gente quer na palma da nossa mão. E a única coisa que você tem que fazer é clicar. Clicar na tela touch ainda, não é nem botãozinho, né? Como eram os primeiros celulares aí. Não, você tem que clicar. E clicando você tem tudo o que você quer. Só que isso faz com que a gente não desenvolva o nosso pensamento, o nosso raciocínio. A gente quase não lê, a gente pode ouvir áudios. Para que eu vou ler um texto imenso se eu posso assistir um vídeo, né? Se eu posso ouvir um podcast? Facilita? Facilita. Mas também está emburrecendo muita gente. E a gente está falando de uma geração que está vindo por aí. Da geração da minha filha, da geração do seu filho, do seu aluno, ou até mesmo da sua geração. Se você é um pouco mais novo do que eu, você já nasceu imerso aí na tecnologia. Hoje, quem sabe, é um adolescente, um jovem de 20 e poucos anos, que já nasceu com isso, não é mesmo? E como nós temos dificuldade para pensar, para se concentrar por muito tempo fazendo a mesma coisa. Mas quando a gente está nas redes sociais, a gente passa horas ali. Ou jogando, a gente passa horas ali. O fato é que a reportagem, essa, né, que eu estou citando para você, ela fala que se você quer uma criança mais inteligente, você tem que dar, né, proporcionar para ela menos tempo de telas e mais tempo de música. E o discurso é lindo. O discurso é lindo e até essa reflexão, esse desabafo que eu faço com você, porque eu vivo esse momento atual. Isso é atual para mim também. Por quê? Porque estudar música, gente, dá trabalho. Estudar música não é fácil. Você precisa de tempo, você precisa de dedicação, você precisa de perseverança, porque não é fácil. Não é assim, você vai abrir uma janela, vai entrar uma luz e agora estou musicalizado, vou sair tocando meu instrumento. Não é assim que a coisa acontece. E muitos de nós músicos, inclusive, estudaram a vida inteira. Inclusive, se você vai parar dentro de uma faculdade de música, provavelmente é porque você já teve contato com a música antes de entrar lá. Você não vai ter contato com a música só quando você entra lá. Diferente de todas as outras faculdades que a gente vê por aí. Você não começa a estudar medicina antes de entrar na faculdade de medicina. Ou direito, ou odonto, ou seja lá o que for. Nada você precisa de um pré-requisito aí para fazer antes. E a música também não precisa. A licenciatura não tem prova de aptidão. Mas dificilmente você vai ter grandes resultados se você começar a fazer tudo que a música pode te oferecer na faculdade. E o que eu quero dizer é que o discurso é lindo. O discurso é muito lindo. E você, pai, talvez você ache que você levando seu filho até uma escola de música uma vez por semana, você matricula ele, ele vai lá uma vez por semana, você entrega para o professor, pronto, estou fazendo a minha parte está feita. Doce ilusão a sua, só isso que eu tenho para te dizer. Porque música dá trabalho. E o trabalho não é só de você ser o motorista aí do seu filho e levar ele até uma escola. Ou o trabalho não é só o trabalho financeiro, que você vai ter que reservar um dinheiro para isso. Porque se você quer que a música realmente faça diferença na sua vida ou na vida do seu filho,
torne ele mais inteligente, você vai precisar dedicar tempo. Veja bem, a criança por si só, ela não tem vontade de ir lá sentar no instrumento e ficar tocando lá durante horas, ela não tem vontade. Sozinha, ela não vai. Ela precisa de incentivo, ela precisa de motivação, ela precisa de exemplo. E isso vem do professor de música? Vem, isso vem do professor de música, mas também vem de dentro de casa. Vem de você, pai, de você, mãe. Então, matricular não é o primeiro passo? Sim, é o primeiro passo, mas não é tudo. Inclusive, ali na escola de música, né, quem me acompanha aqui sabe que eu tenho uma escola, e a minha escola tem a mesma idade da minha filha, porque eu abri ela logo depois que a minha filha nasceu. E ali na escola eu vejo seguido, isso assim, ó, 90% das pessoas que se matriculam, sejam adultos ou crianças, tá? Chega lá e vem a pergunta. Tá, mas tu acha que se eu fizer 6 meses, assim já tá bom, né? Eu já vou aprender a tocar. Quer dizer, a pessoa tá se matriculando para fazer música, já pensando no dia que ela vai parar de fazer. Ela vai começar a fazer já pensando no dia que ela vai parar de fazer. E daí eu te pergunto, tá, mas o que tu quer da música? Qual que é teu objetivo? Teu objetivo é tocar uma música, é isso? Então tu tá tratando a música como um curso normal, algo que tu vai ali, faz uma especialização, 2 anos de especialização, eu fiz, parei, pronto, terminei, sou especialista em. Pronto, ganhei meu diploma. A música ela não acontece muito assim na vida da gente. Se a gente pensar até no que é música, né? O que é música? A música nasce dentro de nós. Ó, olha que coisa louca. Ela nasce em todos nós. Em todos nós. Não é assim, alguns são escolhidos a cantar bem e outros não. A questão do dom, do talento, você desenvolve. Assim como tem gente que tem aptidão, uma aptidão maior para determinada coisa, mas não significa que ela não pode desenvolver outra. Então a música ela nasce no ser humano, ela é inerente a gente. Tudo é música, tudo que é som pode ser transformado em música, todos os ruídos, todos os barulhos, inclusive o silêncio pode ser transformado em música. A música é a única linguagem que é universal. E quando eu falo isso, eu falo com orgulho, sabe, da área que eu escolhi para mim, porque se você pegar uma partitura, eu tenho uma aqui. Eu estava trabalhando aqui numa partitura pro meu coral, e você pega algo como isso aqui, ó. Isso aqui é uma partitura musical. Claro que aqui é para um coral, então a letra está escrita em português. Mas se eu levar isso aqui para um alemão, ele vai saber o que eu estou querendo dizer aqui, aonde eu quero chegar, o que eu quero que ele toque. Se eu der isso para um coreano, para um russo, para um inglês, para um espanhol, porque a música ela é uma linguagem universal. Universal. E a gente trata ela com tanto descrédito, sabe? Como se fosse algo assim, ó, simples. E a música ela é capaz de fazer tanto por nós, só que a gente precisa deixar que ela faça isso pela gente. Inclusive ali na escola tem outra coisa que acontece muito, 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 muito. Muitos pais, assim, às vezes estão na recepção esperando os filhos terminarem as aulas, né? E daí ficam conversando, enfim, comigo, às vezes com a secretária, e a conversa é sempre a mesma, assim. Ah, eu acho que eu vou tirar meu filho de fazer aula porque ele não estuda em casa. Ah, é uma briga para estudar em casa. E daí eu fico pensando assim, bem-vindo ao mundo. Porque a criança não vai estudar em casa sozinha. E você acha que você tirar ele da aula de instrumento, porque ele não estuda, porque eu acho que ele não gosta, ou porque ele não merece que eu gaste todo esse dinheiro com ele. Na verdade, é uma desculpa que a gente dá para nós mesmos, sabia? Porque música dá trabalho. Porque você, pai, você precisa investir o seu tempo, investir o seu dinheiro. Se dedicar, sentar do lado do filho, dizer, me ensina o que tu aprendeu. Nossa, que legal, eu também quero aprender. Porque a gente não vai conseguir tirar as nossas crianças das telas
e tornar eles mais inteligentes do dia para a noite, ou só matriculando eles num curso de música. Tá? Daí tem um outro paralelo que eu quero fazer aqui nessa reflexão, que também é algo assim, ó, que está muito vivo no nosso dia a dia, e principalmente para mim, enfim, né? Porque eu lido com isso diariamente, com a educação musical. Então a gente vê o quê? Aqui no Brasil, a música está se tornando obrigatória nas escolas. Que ótima notícia, certo? Coisa que em países europeus, enfim, nos Estados Unidos, isso é uma prática super comum. Mas aqui no Brasil, a coisa vai engatinhando, né? A passos lentos. Daí tinha uma época que a música era obrigatória, mas não era obrigatória. Mas as escolas tinham 3 anos para ter um professor especialista trabalhando ali com música, para se adaptar. Lá na lei ainda do antigo presidente Lula. Como existiam poucas faculdades de música em todo o Brasil, né, que capacitassem profissionais, aconteceu o quê? Veio os 3 anos, não tinha profissionais para trabalhar, a lei meio que foi esquecida, foi deixada ali embaixo dos panos. Agora a lei surge aí de novo com a nova base nacional comum curricular, está lá dentro do currículo da base, o que deve ser trabalhado, tanto na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2, está tudo ali. Mas hoje já não é mais uma exigência o professor especialista. E daí você pode dizer, nossa, que coisa ruim, né? Sim, eu também acho. Porque agora vários profissionais foram atrás, se capacitaram, gente que gostava de música, que gostava de dar aula de música, assim como eu, foi lá, se capacitou e agora não é mais obrigatório. E para as escolas vale a pena, né? Ela não precisar pagar mais um profissional para isso, sendo que a pedagoga que está ali já atendendo as crianças, ela por lei, é ela quem tem que desenvolver essas aulas aí. E daí a gente vê o quê? A gente vê pedagogas dando aula de música, a gente vê professores de artes, né, de educação artística, que também precisam trabalhar a habilidade da música. Não tem nenhum problema nisso, gente. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, estou trazendo uma reflexão para a gente. E a gente vê também assim, ó, muitas escolas que têm professores de música formados, que optaram por ter, outras escolas que têm professores de música especializados para dar música, mas que não são formados, que estudaram música, que tocam violão, que enfim, sabem tocar e estão lá dando aula de música também. E daí, às vezes, o único contato que a criança vai ter com a música é esse aí que você vai dar. Porque em casa é só telas, porque é mais fácil, né? Porque as telas, elas intertem as crianças, a criança fica ali em silêncio, né? Às vezes os pais quer se concentrar, o filho tá só pirando em casa, a gente faz o quê? Dá o celular pra ele, fica bem quietinho, não fica? Ele fica, eu sei que fica, eu tenho uma filha com 7 anos. Ah, a gente tem que sair, tem que ir lá no médico, né? E a criatura não para quieta, tu vai fazer o quê? Tu dá um eletrônico, porque é mais fácil, né? Então, às vezes, o único contato que a criança vai ter com a música é com você. É com você que é professor, que às vezes não tem muito conhecimento na área, ou você que até toca instrumento, mas talvez te falte um pouco de didática para aprender a trabalhar com criança, com a faixa etária, para construir um currículo realmente de valor. E daí a gente vê, por exemplo, assim, ó, tem outra reportagem que surgiu aí nas redes sociais há um tempo atrás, que falava a diferença sobre recreação musical e musicalização. Não sei se você viu isso. E daí eu fui ler a reportagem, obviamente, e o que me chamou a atenção não é o que está escrito ali, é o porquê aquilo foi escrito. Quer dizer, se alguém parou para escrever a diferença de recreação musical para a diferença, né, que teria uma aula de musicalização de verdade, que deveria ser feitas nas escolas, é porque talvez aí a maioria de nós, profissionais, que precisamos trabalhar com música, a maioria, talvez você aí que está me ouvindo, acaba trabalhando com recreação e não com musicalização. E o fato é que as aulas de música têm cada vez mais se transformado em aulas de recreação.
E a pergunta é, por quê? Por quê? Às vezes é porque a gente não sabe como trabalhar diferente. Eu aprendi a fazer desse jeito e eu acabo reproduzindo o que eu sei fazer, porque é isso que eu sei. Talvez você seja pedagoga, eu volto a falar, porque eu sei que isso acontece, eu recebo muitos comentários, gente. Tem gente que me manda me dizendo, nossa, estou gostando das dicas, bah, que legal esse material, me manda esse texto. Porque eu sei a necessidade que você sente. Eu trabalhei por muitos anos em sala de aula. E eu sei que o curso de pedagogia, por exemplo, não te prepara para dar aula de música. E daí talvez o que você sabe fazer é ligar o rádio, fazer seus alunos cantarem e dançarem em cima do rádio. Mas às vezes a música do rádio não está no tom para a criança cantar. Por exemplo, uma coisa simples, tá? É um homem que canta e você escolheu uma música ali de um cantor, uma música popular, da música brasileira, de um cantor masculino, pro Dia das Mães. E você está lá ensaiando com seus alunos, mas não é um tom confortável para o seu aluno cantar, por exemplo. E daí a gente está prejudicando a prega vocal dos alunos. E a gente vai formando, e talvez o único contato que ele vai ter com a música é com você. Eu já falei isso e volto a repetir, e é só isso que a gente está conseguindo dar, esse ensino bem superficial, essa recreação, né? E a gente vai só tornando cada vez mais os nossos alunos repetidores ou adestrados, né? A gente adestra eles a fazer isso. Tem que fazer isso, agora tu faz isso, agora tu faz isso. E não estimulando o pensamento, a coordenação motora, a percepção auditiva, a apreciação musical, que não é só ouvir, mas saber o que eu estou ouvindo, por que eu estou ouvindo, se eu gostei, se me atingiu, se não me atingiu, o que tem de diferente nessa música da outra, e aí por aí vai, que isso é tema para outro vídeo, né? O fato é, gente, que eu mesma recebi críticas aqui na internet, por exemplo, quando eu propus em alguns vídeos, enfim, que um professor para dar aula de musicalização, ele não precisa saber cantar ou saber tocar um instrumento. Porque eu acredito sim, que você pedagogo, você é capaz de ensinar. Se você não fosse capaz, não ia surgir uma lei nacional aí, talvez até te obrigando a fazer isso. Porque tem algumas escolas que têm obrigado. Quer dizer, não vai ter, mas a base nacional está aqui, você tem que trabalhar. E aí você vai ter que dar conta do recado. E se eu chegasse aqui para ti e te dissesse assim, tá, você quer fazer? Tudo bem, você pode fazer, mas você vai ter que começar a fazer aula comigo de piano, depois você vai ter que aprender um pouco de violão, porque, enfim, violão é mais fácil para levar para a escola, né, para dar aula. E daí eu vou te ensinar teoria, daí eu vou te ensinar um pouco de didática, e daí eu vou te dar aula de musicalização, vou te ensinar um repertório aí de 100 canções para te trabalhar. Tu ia olhar para mim e ia dizer assim, eu vou morrer, não consigo fazer isso, Samira, não tem como eu fazer isso. E a música de boa qualidade para criança, ela pode ser feita de uma forma simples. Uma forma com que o aluno consiga explorar melhor os sons, as qualidades dos sons, trabalhar um pouco da técnica, trabalhar um pouco de composição. Não precisa de tanta coisa, precisa de algumas dicas, claro. Precisa saber onde buscar esses materiais. Com certeza precisa. Claro que o ideal seria que as escolas contratassem professores formados em música, que sabem o que quer fazer, sabem onde quer chegar. Mas infelizmente essa não é a realidade do nosso Brasil. E não adianta a gente ficar reclamando do sistema, ou reclamando do governo, reclamando. Não adianta. Sabe por quê? Porque nem nós, como pais, fazemos a nossa parte. Que é o que dizia aquela reportagem que eu falei no começo do vídeo. Talvez você, como pai, você não está fazendo a sua parte de matricular o seu filho aí numa aula especializada de música, como é nos países hispanos, europeus. Isso é super comum. Todas as crianças acabam aí estudando e sendo incentivadas desde cedo. Mas aqui no Brasil não, porque a gente acha, né, que é difícil.
porque tem que dedicar tempo, tem que gastar dinheiro, tem que comprar um instrumento, daí não cabe um instrumento dentro de casa, e aí vai, né? E aí vai a nossa lista de desculpas. Então, dentro da sala de aula, dentro da escola, a gente gosta de culpar o governo. Agora veio essa lei, e agora o que eu vou fazer? Porque eu não sou capacitada da aula. Mas para os seus filhos, talvez, né? Enfim, é só uma reflexão, gente, para a gente pensar que a gente precisa fazer a nossa parte. Seja incentivando os nossos pequenos a estudarem, seja buscando conhecimento para a gente, buscando se aprimorar. Então, se você precisa, o que você precisa? Vai atrás, corre atrás do que você precisa, para que a música realmente tenha um papel de destaque na vida dessa criança que entra em contato com você. Ela não entra em contato comigo, é com você que ela faz aula. E será que você não pode tornar a sua aula mais musical e menos recreativa? Você pode fazer isso. E eu tenho que te dizer ainda que você pode fazer isso, inclusive sem tocar um instrumento musical, que é o que eu já falei aqui em outros vídeos. Claro, buscando materiais,